poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Aleluia. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és quem a minha alma esperou, a fonte de vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia! Bem-vindo, queridos, bem-vindas. Deus abençoe seu coração, sua vida. Vamos adorando ao Senhor. Aleluia! Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conhecer e me oferecer uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és. Declara isso, querido. Minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. Que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. O Messias, o meu Salvador. Dá-me de... pois tenho sede, não quero mais buscar em outra fonte. Aleluia. Não precisarei aqui voltar. Aqui vou para minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Aleluia. Não precisarei aqui voltar para minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. O Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou.
Sou dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia, Pai. Tu és aquele por quem a minha alma esperou. Tu és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Nós declaramos, proclamamos, confessamos isso nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, proclamamos que Tu és o dom de Deus, o Messias, o nosso Salvador. Oh, dá-me de beber desta água, porque eu tenho sede, Pai. Em nome de Jesus, sacia a sede do nosso coração, cada dia, porque Tu és uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus, que bênção, né? Canção maravilhosa, baseada aqui no Evangelho de João, capítulo 4, onde eu quero que você abra sua Bíblia para nós meditarmos na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 5. João 4, 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar. Verso 6. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Jesus pediu para aquela mulher, e ela era samaritana, e os judeus e os samaritanos não conversavam, eles tinham ódio, eram povos que tinham ódio um do outro. Os judeus desprezavam os samaritanos, consideravam os samaritanos uma raça inferior, E Jesus quebrou essa barreira para conversar com ela. Queridos, você já deve ter ouvido essa porção do Evangelho aqui, João capítulo 4, a mulher samaritana. Ela morava na cidade, numa pequena cidade, numa aldeiazinha chamada Sicar, na terra dos samaritanos. Então Jesus estava indo, passando por ali, ele estava indo em outro lugar, mas ele parou ali naquele lugar que ninguém parava. O judeu não parava ali, porque aquilo ali era uma coisa sem valor. Sicar, os samaritanos, eram um povo, uma raça inferior. Os judeus não conversavam, eles desprezavam os samaritanos. Então eles não paravam naquele lugar, mas Jesus parou, E aquela mulher foi bem na hora que ela estava buscando água, e a água era fora da cidade. A fonte não ficava na cidade, ela ficava fora da cidade. A mulher tinha que sair da cidade. No momento que ela sai da cidade, ela está um pouco exposta, Porque ela sai da cidade, ela vem buscar a água ao meio-dia, numa hora sozinha, Também você vê que ela é uma pessoa deslocada. Ela é uma pessoa que não ela estava no meio de um povo já estranho, considerado, rotulado, cheio de preconceito, por parte dos judeus, que era o povo dominante daquela região, considerados como inferiores, Mas também dentro da sua própria cidade ela não se identificava, porque ela não veio em grupo para pegar água, como as mulheres quando saíam da cidade, correndo risco de ladrões, de bandidos. Elas vinham normalmente em grupo de mulheres, mas ela veio sozinha, porque isso reflete a dificuldade dela, os conflitos que ela tinha, a dificuldade de relacionar com as outras pessoas, E nós lemos mais adiante que ela tinha um problema. Ela é uma pessoa insatisfeita, que não se saciava, não tinha como resolver os seus problemas. Ela buscava de uma forma errada a solução dos seus problemas com amores, Já tinha tido vários maridos, como Jesus depois revelou para ela mesmo,
descobriu, falou para ela pessoalmente, né? Mas é interessante, queridos, que quando nós estamos falando da samaritana, Jesus está falando, está mostrando com a história da samaritana o que foi que ele fez com a humanidade, né? Porque nós, o que acontece? Os seres humanos, caídos, pecadores, nesse sentido também nós somos, entre aspas, uma raça inferior. Pecadores, impuros, perdeu a santidade, perdeu a glória de Deus, perdeu a integridade original, né? Com a qual nós fomos criados, nós pecamos e perdemos a glória de Deus, não é verdade? Por causa disso entrou tantas coisas, entrou o pecado do mundo, o pecado trouxe destruição. E nós vemos uma mulher destruída, uma mulher que representa a humanidade, com seus problemas, com as suas crises, com seus conflitos, com seus anseios, com as suas frustrações. Mas Jesus quebra o gelo, né? Jesus fez o que nenhum outro homem judeu faria, né? Ele quebrou o gelo, ele tomou a iniciativa. Quando eu digo que essa história é o evangelho contado para nós, porque foi o que Jesus fez. Ele quebrou o gelo, né? Sabendo que nós não poderíamos nos redimir por nós mesmos, ele veio até nós. O Pai o enviou. Ele aceitou a missão que o Pai lhe incumbiu para vir morrer por nós e nos salvar. Né? Então Jesus fala para aquela mulher, quando ele quebra o gelo, começa a conversar com ela, ela estranha aquilo e ele pede água para ela. No verso 6 diz que ele estava cansado, e no verso 7 ele diz: dá-me de beber. Então nós temos aqui duas pessoas sedentas. Jesus, para saciar a sede da mulher, ele usou a sua própria sede. Né? Claro, Jesus estava cansado da viagem que ele vinha fazendo, sol escaldante, meio-dia, no deserto. Não era fácil. Estava com sede, certo? E ele fala: dá-me de beber para aquela mulher. Você pega a água, ou seja, ela tinha que pegar a corda, pegar o balde, descer lá no fundo do poço, puxar, ter um trabalho imenso, né, para dar água para um estranho que a desprezava, né, porque os judeus desprezavam os samaritanos. Essa era a imagem que ela tinha. Então ela reclama: como é que você, que petulância é essa? Quem você está pensando que é? Está falando comigo que eu sou samaritana, não é verdade? Porque eles não se davam bem. Mas Jesus insiste: se você conhecera o dom de Deus, no verso 10, né? Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Se você soubesse quem eu sou, se você soubesse com quem você está conversando, você que iria pedir água. Mas não é essa água do poço. Porque mais adiante ele fala: todo que beber da água desse poço tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. E queridos, então, como eu disse, essa é um retrato, é uma ilustração da humanidade, que Jesus quebrou o gelo, teve a iniciativa, e ele veio para saciar a nossa sede. Na vida nós temos muitas necessidades e nós temos muitos sonhos, né? Nós temos necessidade de nos manter, nós temos necessidade de suprir a nossa casa, de educar nossos filhos, na verdade, de construir a nossa história, o nosso lar, a nossa fonte de provisão, de cuidar da nossa saúde, de estarmos saudáveis, no meio de tantas pressões, tantos desafios. Mas no fundo, há uma sede que, mesmo alcançando essas coisas, não é suprido. Certo? Nós temos uma necessidade de algo que é essencial, algo que é profundo,
Você pode ter trabalho, pode ter casa, pode ter família, pode ter tudo, mas lá no fundo está faltando algo, que é a água da vida, que só Jesus pode nos dar. E se você já bebeu dessa água, você sabe do que eu estou falando, né? É algo que preenche o seu coração. Você tendo ou não tendo alguma coisa, você tendo a solução ou não de algum problema, mas lá no fundo tem algo que sacia, que dá equilíbrio, que dá paz, que dá segurança, porque você confia no Deus em que você crê, no Jesus que veio até nós para nos suprir, para nos salvar, não é? Para nos levar à vida eterna. Então, se você é cristão, então você precisa continuar bebendo dessa água. Você não pode cair no engano, na ilusão de correr atrás das coisas, das necessidades e deixar essa fonte tão preciosa que é Jesus, né? Não permita isso na sua vida. Não permita substituir por nada, porque Ele é o principal. Se você tem sede, Ele vai te dar uma água, mas vai te dar uma água superior à que você pensa que Ele vai dar. Se você já está bebendo essa água, glória a Deus, que coisa maravilhosa. Você pode estar na jornada, no meio do caminho, para muitas coisas que você sonha, que você deseja conquistar, etapas que você pretende alcançar, né? Soluções que precisam vir na sua vida, vitórias, milagres que você espera, mas o essencial você não pode perder, que é Jesus, né? Que sacia a nossa sede. E aquela pessoa, o que acontece? Representa a humanidade. Enquanto o mundo não sabe que Jesus é o único que pode satisfazer plenamente o coração, ele está buscando atrás de muitos amores. Aquela mulher tinha muitos amores, e agora o que ela tinha já não era, na verdade não era algo oficial na vida dela, certo? Então o ser humano é assim, ele está atrás de muitos amores, mas nada sacia. Fica faltando algo lá no fundo do coração, que é a experiência com Jesus. Por isso, se você teve uma experiência com Jesus, valoriza muito, dê graças a Deus, né? Talvez você está cheio de testemunhos, cheio de uma história de milagres, de vitórias, de bênçãos que Deus já te concedeu, está concedendo agora, né? Você está vendo tudo harmônico, maravilhoso ao teu redor, tua vida está bem, está em paz, glória a Deus por isso. Continue com Jesus, não abra mão dele, né? Porque não é pelas coisas que você tem, mas é pela essência do seu ser que foi tocado, que foi ministrado, que te supriu, que te preencheu, que faz você ter paz, que faz você confiar. Querido, não tem coisa mais preciosa do que essa. Você estar confiante em Deus, em paz, descansado nele, não é? Não tem coisa mais maravilhosa. Você pode estar, como eu falei, vivendo a vida com seus desafios, com as suas buscas naturais, mas você tem o que é de mais precioso, o que é mais importante você já alcançou. E cada dia você quer continuar bebendo dessa água que só Jesus pode dar. Cada dia você está continuando louvando a Deus, vivendo a sua jornada de fé, né? Servindo ao Senhor, se identificando como um verdadeiro cristão, convertido a Jesus, alguém que foi salvo, não é? Vivendo uma vida que glorifica a Deus, que coisa maravilhosa, certo? E se você, porventura, que nos ouve, não sente que a sua essência foi satisfeita, ou se você continuar lendo aqui, você vai ver que ela tinha conflitos religiosos, como muitas pessoas têm. Qual que é a religião certa? Qual que é o caminho certo a seguir? Quem está falando a verdade? Ela tinha essa dúvida também, né? Aqui no capítulo 4, versículo 19, 20, ela diz: nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar, né? Então ela tinha um conflito religioso. Tem que adorar aqui em Sicar, na Samaria, ou tem que adorar em Jerusalém? Quem é que está certo? Quem é que tem a razão? E Jesus, ele vai
pelo caminho tão maravilhoso, sem entrar em conflito, mas ao mesmo tempo sendo firme. Verso 22, ele diz: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Palavra forte, né? Na boca de qualquer outra pessoa, essa expressão poderia soar arrogante. Que prepotência, né? Como é que alguém vai dizer que ele é o Salvador e que a salvação vem dos judeus? E aquela mulher considerava os judeus que se impunham contra eles, que tentavam subjugá-los, né? Poderia parecer uma visão de autoritarismo, né? De colocar a força, um poder, uma cultura, uma tradição religiosa. Mas Jesus deixou claro para ela: é assim, é assim. A salvação vem dos judeus, certo? Verso 23, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, quando Jesus fala que os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade, ele está falando: olha, para resolver o seu problema, você vai ver que aquele que pode saciar a sua sede é aquele que ministra na sua essência, o único capaz de tocar na sua essência. Não é uma questão de uma religião, de uma política, de uma cultura, né? Apesar de que Deus ter usado a história, tem uma tradição, não é verdade? Um caminho pelo qual ele percorreu e que nós devemos aprender a respeitar, pelo menos, né? Porque a cultura desse mundo é atacar essa tradição, né? É atacar essa história, né? É dizer que isso é uma invenção. Não, mas Jesus, não pode ter certeza, não foi por arrogância, né? Não foi por prepotência, por querer impor a força, muito menos por querer impor a força qualquer pensamento humano, qualquer linhagem, filosofia, né? Ideologia humana. Não, ele estava falando a verdade, ele estava falando algo de Deus, algo do Pai, e que poderia ser identificado como algo de Deus porque sacia a essência. Jesus diz: quem beber da água que eu lhe der, né, nunca mais terá sede. Quando ela ouviu isso, ela falou: então eu quero, dá-me de beber dessa água, porque eu tenho sede, dá-me de beber dessa água, né? Então, porque ela estava em conflito, porque ela estava em luta. E querido irmão, se você já experimentou Cristo Jesus, você não tem que estar em luta, em conflito interior. A sua comunhão com Deus não permite que você se sinta inferior, né? Talvez aquela mulher poderia ser chamada por muitos como pecadora, prostituta, como destruidora de lares, mas por Jesus ela era chamada por filha, por amada, por preciosa, por querida. E assim somos nós. E essas palavras tocam a nossa essência, né? E aquilo mexeu tanto com ela, preencheu tanto o seu coração, que ela foi falar para aquela cidade com quem ela não conversava, com a qual ela queria distância, né? Olha só a situação dessa mulher. Os judeus consideravam os samaritanos um povo inferior e ficavam longe deles. Então ela já estava no meio de um povo que sofria preconceito. E dentro desse contexto de preconceito generalizado, ela tinha um preconceito, ela era tratada com preconceito dentro daquele povo que sofria preconceito. Imagina a profundidade, a crise dessa mulher, o preconceito do preconceito, era o que ela vivia. Tanto que ela não se comunicava com aquela cidade, ao ponto dela sair sozinha, fora da cidade. Mas foi aí que Jesus pegou ela no pulo, né? Quando ela abriu a guarda, quando ela se expôs. E Jesus faz isso conosco, queridos. Sabe? Ele sabe como nos pegar. Que nós armamos muitas defesas, muitas proteções. Nós nos escondemos de trás de uma armadura, de uma força às vezes, ou de uma
um papel de fraqueza. Cada um age de uma maneira por aquilo que lhe ocorreu, aconteceu, sofrimentos, coisas assim, perdas, frustrações. Mas Jesus sabe como chegar a nós. E eu quero dizer para você, abaixe a guarda, se exponha diante dele, né? Abra o seu coração, exponha, né? Exponha as suas áreas feridas, exponha seus temores, seu medo, exponha diante do Senhor e confia nele. Sabe por quê? Porque só ele tem a água que sacia a nossa sede, né? E quando ela soube disso, ela falou, dá-me de beber. Ô Senhor, queridos, nós podemos ter muitos problemas, mas a nossa essência está suprida. Nós temos uma paternidade, nós sabemos que somos filhos, nós sabemos que Deus é o nosso Pai, que Ele nos ama, né? Que Ele cuida do nosso coração, que as nossas vidas estão nas mãos dEle, que Ele vai guiar, que Ele vai conduzir, não é? Vai conduzir para trabalhar em todas as áreas das nossas vidas, mas você não está uma pessoa perdida, confusa, não aceite isso, você é filho. Aquela mulher estava vivendo o preconceito do preconceito. Se é difícil ser tratado com preconceito, ser tratado com preconceito dentro de um ambiente que sofre preconceito, imagina a profundidade daquela crise. A sua alma era complicada, confusa, mas quando ela bebeu das palavras de Jesus, quando ela ouviu aquela palavra, ela encontrou, né, o seu lugar, ela encontrou o seu rumo, ela encontrou o que saciou a sua essência. Não é, queridos? É isso que Jesus faz conosco. Quando Ele sacia a nossa essência, o nosso interior, então nós temos paz, nós confiamos em Deus, nós vivemos a vida de uma maneira diferente, né? Fazemos o que temos que fazer, desempenhamos o nosso papel, lutamos, corremos atrás, construímos, cuidamos das nossas famílias, né? Vivemos para a glória de Deus, mas não perturbados, não somos mais perturbados, porque temos a paz de Cristo no nosso coração, né? Sabemos que Ele não nos rejeita, que Ele nos ama, que Ele quebrou o gelo, que Ele teve iniciativa, Ele veio a nós, como Jesus foi, aonde ninguém queria ir. Sicar, na Samaria, era um lugar onde ninguém queria ir, mas Jesus foi aquele lugar. E eu quero te dizer que Jesus veio até você, Jesus veio até cada um de nós. Por quê? Porque nós somos importantes para Ele, porque Ele nos ama, não é? E porque Ele vem para saciar a nossa sede, certo? Para preencher a nossa essência. Você não é uma pessoa vazia, você é uma pessoa plena, amém? Viva essa plenitude, viva, né? Em comunhão com Jesus, adorando a Ele, dizendo, Tu és o meu Salvador, o meu guia, o Messias, né? Tu és aquele que a minha alma sempre desejou, amém, queridos? Essas coisas têm sentido para quem conhece a Jesus. E caso você está nos assistindo, não saiba disso, venha até Jesus, abaixa a guarda, se exponha para Ele. Aquela mulher sem saber direito, quando ela sai da cidade, sem conversar com ninguém, sozinha, ao meio-dia, sol escaldante, na verdade ela estava se expondo. E facilite, abaixe a guarda, se exponha, abra seu coração, mostre suas confusões, seus temores, suas angústias, suas dores, apresente a Ele. A salvação vem dos judeus, não deixa ninguém te convencer de outra história, não. Jesus mesmo, né? Não é questão de preferência, não, é simplesmente porque Deus quis assim, foi o plano, o projeto dele para trazer seu filho ao mundo. Ele teria que ter nascido em alguma nação, ele teria que ter nascido de alguma mulher, certo? Então ele escolheu, aceite o plano de Deus, aceite o que ele fez, é naquele lugar, é naquele país, é daquela mulher, foi Deus que escolheu, não é? E creia naquela mensagem, a mensagem do Filho de Deus. Abaixe a guarda, certo? Se exponha para Ele e permita que o Espírito Santo vai fazer uma obra revolucionária na sua
na sua vida, no seu coração, está fazendo, continuará fazendo, e você pode estar com problemas, pode estar com lutas, com desafios, mas a sua essência está plena. No seu coração você está cheio, você está seguro, você está confiante no Pai que você tem, no Deus que te ama, no Filho que você é, querido, amado, amada, não é? E que o Senhor é contigo, vai continuar guiando a sua vida, a sua trajetória, a sua história. Quem pode dizer amém? Amém, queridos? Creia nisso, né? Creia nisso, sabe? Creia que Deus é poderoso para preencher o seu coração e com isso a sua essência plena te faz uma pessoa equilibrada, segura, confiante, que pode ir adiante, que Deus vai guiar, que Ele vai conduzir. Amém? Pai querido, nós oramos nesta noite que essa experiência que muitos de nós já temos tido, Senhor, continue viva no nosso coração. Continue, Espírito Santo, em nome de Jesus, viva, que essa fonte continue jorrando cada vez mais, Senhor, vida, vida, vida abundante, que nós, Senhor, não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas olhemos e permanecemos nesta fé em Cristo Jesus, Senhor, e desfrutando dessa iniciativa que o Senhor teve de vir até nós, ó Pai, dessa comunhão maravilhosa que o Senhor nos permitiu, ofereceu, nós possamos viver a vida, Senhor, avançar, prosseguir, Senhor, Deus, superar, nos fortalecer e avançar, Pai, Deus, superando todos os obstáculos, mas com a nossa essência plena, preenchida, tocada, como pessoas que beberam da água viva, Senhor. Obrigado pela água viva que o Senhor nos dá cada dia. Obrigado. Tu és a nossa água viva, Jesus. É maravilhoso ter o Senhor conosco. Nosso íntimo, nosso ser, nós estamos plenos. Temos vida, Senhor. Obrigado, Senhor. Deus, ajuda cada irmão aqui a valorizar a vida de Deus que tem dentro dele, a cultivar, que essa fonte continue brotando, borbulhando, Senhor, nos fortalecendo, nos dando confiança no Pai, no Deus que temos e nos dando força, Pai, para lutarmos os desafios que nós temos que lutar, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, a minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, amém? Não estou buscando outro, não. A fonte da vida que me encontrou, Ele veio até nós. Me encontrou. O dom da Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. Aleluia! A fonte da vida que me encontrou, você já foi encontrado. Que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Amém, queridos. Que Deus abençoe, que a sua semana seja cheia da vida de Deus, com essa fonte, você bebendo desta água que você tem o privilégio de beber, que é Jesus, no seu coração, ministrando no seu coração, dando graça, força, sabedoria e te ajudando a avançar e a vencer todos os desafios, obstáculos do nosso caminho. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu caminho, sobre a sua saúde, sobre o seu trabalho, sobre os seus filhos, seu casamento, toda a tua família, o Senhor faça resplandecer o seu rosto e te conceda a paz. Água abundante no seu coração, água da vida. Em nome de Jesus. Um grande beijo, querido. Deus te abençoe. Amém.